Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula completa e aprofundada de Ciências Naturais, vamos estudar um dos blocos mais importantes para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Anatomia e Fisiologia Humana, abordando o sistema esquelético, fisiologia muscular, circulação sanguínea, respiração e trocas gasosas, digestão e absorção de nutrientes, metabolismo energético. Sistema nervoso central e periférico, fisiologia renal, sistema endócrino, reprodução humana, genética básica e ciclo celular. Vamos começar pelo sistema esquelético. Ele é formado por ossos, cartilagens e articulações, tendo como principais funções sustentar o corpo, proteger órgãos vitais e permitir o movimento em conjunto com os músculos. O esqueleto humano também atua na produção de células sanguíneas, por meio da medula óssea, e no armazenamento de minerais, como cálcio e fósforo. Os ossos podem ser classificados em longos, curtos, planos e irregulares, e estão constantemente em processo de renovação, chamado remodelação óssea. A fisiologia muscular está diretamente ligada ao movimento do corpo. Os músculos são responsáveis pela contração, que ocorre por meio da interação entre proteínas como actina e miosina. Essa contração depende de energia, fornecida principalmente pelo ATP. Existem 3 tipos de músculos: o músculo esquelético, que é voluntário, o músculo cardíaco, presente no coração, e o músculo liso, encontrado em órgãos internos. Para o bombeiro militar, entender o funcionamento muscular é essencial, pois a atividade exige esforço físico intenso. Passando para a circulação sanguínea, temos o sistema cardiovascular, composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue por todo o corpo. As artérias levam o sangue do coração para os tecidos, as veias trazem o sangue de volta ao coração e os capilares realizam as trocas entre o sangue e as células. O sangue transporta oxigênio, nutrientes, hormônios e remove resíduos metabólicos. A respiração e as trocas gasosas ocorrem no sistema respiratório. O ar entra pelas vias respiratórias até chegar aos pulmões, onde estão os alvéolos. É nesses alvéolos que ocorre a troca de gases. O oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono é eliminado. Esse processo é fundamental para a produção de energia nas células. Em situações de incêndio, esse conhecimento é crucial, pois a inalação de fumaça pode comprometer essas trocas gasosas. Agora vamos falar sobre digestão e absorção de nutrientes. O sistema digestório é responsável por transformar os alimentos em moléculas menores, que possam ser absorvidas pelo organismo. A digestão começa na boca, continua no estômago e se completa no intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção. Nutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios são fundamentais para fornecer energia e manter o funcionamento do corpo. O metabolismo energético está relacionado à forma como o organismo utiliza os nutrientes para produzir energia. A principal fonte de energia é a glicose, que é metabolizada nas células por meio da respiração celular. Esse processo gera ATP, que é utilizado em todas as atividades do corpo, incluindo contração muscular e funcionamento dos órgãos. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, sendo responsável por processar informações e coordenar respostas. Já o sistema nervoso periférico conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo, transmitindo impulsos nervosos. Esse sistema é essencial para reflexos, coordenação motora e respostas rápidas em situações de risco. A fisiologia renal envolve o funcionamento dos rins, que são responsáveis por filtrar o sangue, eliminando substâncias tóxicas e regulando o equilíbrio de água e sais no organismo. Os rins também ajudam a manter o equilíbrio do pH sanguíneo e a pressão arterial. O sistema endócrino é formado por glândulas que produzem hormônios, como a hipófise, tireoide, pâncreas e suprarrenais. Os hormônios regulam diversas funções do corpo, como crescimento, metabolismo, reprodução e resposta ao estresse. Diferente do sistema nervoso, que atua de forma rápida, o sistema endócrino atua de forma mais lenta, porém duradoura. Na reprodução humana, temos o sistema reprodutor masculino e feminino, responsáveis pela produção de gametas e pela perpetuação da espécie. A fecundação ocorre quando o espermatozoide encontra o óvulo, dando origem ao zigoto, que se desenvolverá em um novo indivíduo.
A genética básica estuda a hereditariedade, ou seja, como as características são transmitidas de uma geração para outra. Os genes, localizados no DNA, são responsáveis por determinar essas características. Conceitos como dominante, recessivo e herança genética são fundamentais. Por fim, o ciclo celular e a divisão celular são processos essenciais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo. A mitose é responsável pela produção de células idênticas, enquanto a meiose forma os gametas, com metade do número de cromossomos. Para o concurso do CBMMG, esse conteúdo é extremamente relevante, pois envolve tanto aspectos teóricos quanto aplicações práticas relacionadas ao corpo humano, saúde e desempenho físico. Para se sair bem, é fundamental revisar constantemente, entender as relações entre os sistemas e resolver questões. O conhecimento integrado desses temas pode garantir um excelente desempenho na prova. Agora vamos estudar histologia dos tecidos humanos, sistema imunológico, homeostase corporal, regulação do pH sanguíneo, ciclo menstrual, neurotransmissores, resposta inflamatória, tipos de tecido conjuntivo, embriologia humana, fisiopatologia de doenças comuns, homeostase do açúcar no sangue e estrutura e função dos órgãos principais. Vamos direto ao ponto. Começando pela histologia dos tecidos humanos. Histologia é o estudo dos tecidos. O corpo humano possui 4 tipos fundamentais de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial reveste superfícies e forma glândulas. Ele protege, absorve e secreta substâncias. O tecido conjuntivo sustenta, preenche e conecta outros tecidos. Seus principais tipos são o tecido conjuntivo propriamente dito, o cartilaginoso, o ósseo, o adiposo e o sanguíneo. Cada um tem função específica: sustentação, reserva de energia, transporte de substâncias e defesa. O tecido muscular é responsável pela contração e movimento. Pode ser estriado esquelético, voluntário, estriado cardíaco, involuntário, e liso, involuntário, presente em órgãos internos. O tecido nervoso transmite impulsos elétricos. É formado por neuroníos e células da glia, que dão suporte aos neuroníos. Agora o sistema imunológico. O sistema imunológico é o conjunto de células, tecidos e órgãos que protegem o corpo contra agentes invasores como vírus, bactérias e fungos. A imunidade pode ser inata, defesa natural, presente desde o nascimento, ou adaptativa, específica, desenvolvida após contato com o agente agressor. As principais células de defesa são os leucócitos, incluindo linfócitos, macrófagos e neutrófilos. Os linfócitos B produzem anticorpos. Os linfócitos T atacam células infectadas. Agora a homeostase corporal. Homeostase é a capacidade do organismo de manter condições internas estáveis, mesmo quando o ambiente externo muda. Isso inclui temperatura, pH, glicemia, pressão arterial e concentração de íons. Esse equilíbrio depende de mecanismos de retroalimentação negativa, nos quais o corpo detecta alterações e ativa respostas para corrigir o desvio. Regulação do pH sanguíneo. O pH do sangue deve ser mantido entre 7,35 e 7,45. Valores fora dessa faixa comprometem o funcionamento celular. O corpo regula o pH por meio de sistemas tampão, pela respiração, eliminando CO2, e pela função renal, excretando íons. Quando o pH cai abaixo do normal, ocorre acidose. Quando sobe, ocorre alcalose. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual dura em média 28 dias e é regulado por hormônios como estrogênio, progesterona, FSH e LH. Ele possui 3 fases principais: fase folicular, amadurecimento do óvulo, ovulação, liberação do óvulo, e fase lútea, preparação do útero para possível gravidez. Se não houver fecundação, o endométrio descama, causando a menstruação. Neurotransmissores e transmissão sináptica. Neurotransmissores são substâncias químicas liberadas pelos neuroníos para transmitir sinais entre células nervosas. A transmissão sináptica ocorre quando o impulso elétrico chega à extremidade do neurônio, libera o neurotransmissor na fenda sináptica e este se liga ao receptor do neurônio seguinte. Exemplos de neurotransmissores: acetilcolina, dopamina, serotonina, adrenalina e GABA. Resposta inflamatória. A inflamação é uma resposta do corpo a lesões ou infecções.
Os sinais clássicos são dor, calor, vermelhidão e inchaço. Ela ocorre porque o organismo aumenta o fluxo sanguíneo na região afetada e envia células de defesa para combater agentes invasores e iniciar o reparo tecidual. A inflamação pode ser aguda, rápida e localizada, ou crônica, prolongada. Embriologia humana. Embriologia estuda o desenvolvimento do ser humano desde a fecundação até o nascimento. Após a fecundação, o zigoto sofre divisões celulares formando a mórula, depois a blástula e a gástrula. Na gastrulação, formam-se os 3 folhetos germinativos: ectoderma, origina pele e sistema nervoso; mesoderma, origina músculos, ossos e sistema circulatório; e endoderma, origina revestimento do sistema digestório e respiratório. Fisiopatologia de doenças comuns. Fisiopatologia estuda como as doenças alteram o funcionamento normal do corpo. Exemplos: na hipertensão, a pressão arterial se mantém elevada, sobrecarregando o coração. No diabetes, o corpo não regula adequadamente a glicose. Na pneumonia, os alvéolos pulmonares ficam inflamados e cheios de líquido, prejudicando a troca gasosa. Homeostase do açúcar no sangue. A glicemia é regulada principalmente pelos hormônios insulina e glucagon, produzidos pelo pâncreas. Quando a glicose sobe, a insulina é liberada para facilitar a absorção celular, reduzindo a glicemia. Quando a glicose cai, o glucagon estimula a liberação de glicose armazenada no fígado. O desequilíbrio desse mecanismo pode causar diabetes. Estrutura e função dos órgãos principais. O coração é uma bomba muscular que impulsiona o sangue pelo corpo. Possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. O lado direito envia sangue para os pulmões. O lado esquerdo envia sangue para o resto do corpo. Os pulmões realizam a troca gasosa. O oxigênio do ar passa para o sangue nos alvéolos, enquanto o gás carbônico faz o caminho inverso. O fígado é responsável pela metabolização de substâncias, produção de bile, armazenamento de glicogênio e desintoxicação do organismo. Os rins filtram o sangue, eliminam resíduos pela urina e regulam o equilíbrio hídrico e eletrolítico. O cérebro coordena funções voluntárias e involuntárias, processa informações sensoriais, controla movimentos e é sede do pensamento e da memória. Para fechar, vamos resumir. Histologia estuda os 4 tecidos fundamentais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O sistema imunológico defende o corpo contra invasores. Homeostase mantém o equilíbrio interno do organismo. O pH sanguíneo é regulado por tampões, respiração e rins. O ciclo menstrual é controlado por hormônios. Neurotransmissores transmitem sinais entre neurônios. A inflamação é resposta de defesa e reparo. A embriologia estuda o desenvolvimento desde a fecundação. A glicemia é regulada por insulina e glucagon. Coração, pulmões, fígado, rins e cérebro desempenham funções vitais essenciais. Agora vamos aprofundar temas essenciais para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: sistema linfático e imunidade, hormônios sexuais, efeitos do exercício no corpo humano, doenças cardiovasculares, reparo de tecidos e cicatrização de feridas, além de teratogênese e desenvolvimento anormal. Começando pelo sistema linfático, ele é responsável por auxiliar o sistema circulatório e desempenha papel fundamental na defesa do organismo. Esse sistema é composto por vasos linfáticos, linfa, linfonodos e órgãos como o baço e o timo. A linfa é um líquido que circula pelos vasos linfáticos e transporta células de defesa, principalmente os linfócitos. Os linfonodos funcionam como filtros, retendo micro-organismos e substâncias estranhas. A imunidade é a capacidade do organismo de se defender contra agentes invasores, como vírus, bactérias e fungos. Ela pode ser inata, que é a defesa natural e imediata do corpo, ou adaptativa, que é mais específica e envolve a produção de anticorpos. O sistema imunológico reconhece o que é próprio do corpo e o que é estranho, atacando apenas os invasores. Esse mecanismo é essencial para a sobrevivência. Agora vamos falar sobre os hormônios sexuais. Eles são produzidos principalmente pelas gonadas, ou seja, os testículos no homem e os ovários na mulher. Os principais hormônios são a testosterona, nos homens, e o estrogênio e a progesterona, nas mulheres. Esses hormônios regulam características sexuais, desenvolvimento do corpo, comportamento e funções reprodutivas.
Eles também influenciam outros sistemas do organismo, como o metabolismo e o sistema cardiovascular. Os efeitos do exercício físico no corpo humano são extremamente relevantes, especialmente para quem deseja ingressar no corpo de bombeiros. O exercício melhora a capacidade cardiovascular, fortalece os músculos, aumenta a resistência física e contribui para o bom funcionamento do sistema respiratório. Além disso, ajuda na regulação hormonal, melhora o metabolismo e fortalece o sistema imunológico. A prática regular de exercícios também reduz o risco de diversas doenças. Falando em doenças, as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. Elas afetam o coração e os vasos sanguíneos, podendo incluir condições como hipertensão, infarto e aterosclerose. Fatores como sedentarismo, alimentação inadequada, estresse e tabagismo aumentam o risco dessas doenças. Para o bombeiro militar, manter a saúde cardiovascular é fundamental para suportar atividades físicas intensas. Agora vamos abordar o reparo de tecidos e a cicatrização de feridas, um tema muito importante na prática operacional. Quando ocorre uma lesão, o organismo inicia um processo de reparação que envolve várias etapas. Primeiro, ocorre a inflamação, com a chegada de células de defesa. Depois, há a formação de novo tecido. Por fim, a remodelação, onde o tecido cicatricial é reorganizado. Esse processo é essencial para a recuperação após ferimentos. Por fim, vamos falar sobre teratogênese e desenvolvimento anormal. A teratogênese é o processo pelo qual fatores externos podem causar alterações no desenvolvimento do embrião ou feto. Esses fatores são chamados de agentes teratogênicos e podem incluir substâncias químicas, medicamentos, álcool, radiação e infecções. Essas alterações podem resultar em malformações ou problemas no desenvolvimento. O desenvolvimento normal do ser humano depende de uma sequência organizada de eventos durante a gestação. Qualquer interferência nesse processo pode gerar consequências significativas. Por isso, esse tema é importante não apenas para provas, mas também para a compreensão da saúde humana. Para o concurso do CBMMG, esses conteúdos são relevantes porque envolvem o funcionamento do corpo humano, saúde, prevenção e resposta a situações de emergência. O candidato deve entender os conceitos e suas aplicações práticas. A melhor forma de aprender é revisando constantemente, fazendo conexões entre os conteúdos e resolvendo questões. Isso ajuda a fixar o conhecimento e a desenvolver segurança na hora da prova. Agora vamos estudar hormônios do estresse, sistema digestivo, processo de envelhecimento, biologia do câncer, neuroplasticidade, desenvolvimento embrionário, metabolismo de lipídios, sistema reprodutor masculino e feminino e regulação da pressão arterial. Vamos direto ao ponto. Começando pelos hormônios do estresse. Os principais hormônios do estresse são a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. A adrenalina e a noradrenalina são liberadas principalmente em situações de perigo imediato. Elas aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial, a atenção e a disponibilidade de energia para o corpo reagir rapidamente. O cortisol é liberado em situações de estresse mais prolongado. Ele aumenta a glicose no sangue, modula a resposta inflamatória e ajuda o organismo a enfrentar situações de sobrecarga. Em excesso, porém, pode causar prejuízos como queda da imunidade, fadiga e aumento da pressão arterial. Agora o sistema digestivo. O sistema digestivo é responsável por receber os alimentos, digeri-los, absorver nutrientes e eliminar resíduos. A digestão começa na boca, com a mastigação e a ação da saliva. Depois o alimento passa pela faringe, esôfago e chega ao estômago, onde sofre ação do suco gástrico. Em seguida, o alimento vai para o intestino delgado, local principal de digestão final e absorção de nutrientes. O fígado produz a bile, que ajuda na digestão das gorduras, e o pâncreas produz enzimas digestivas. O intestino grosso absorve água e forma as fezes, que serão eliminadas pelo reto e pelo ânus. Agora o processo de envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural e progressivo de alterações no organismo. Com o passar do tempo, ocorre redução da regeneração celular, perda de massa muscular, diminuição da elasticidade da pele, alterações hormonais e queda gradual da eficiência de vários sistemas. Também podem ocorrer mudanças na memória, no metabolismo e na capacidade cardiovascular e respiratória. O envelhecimento não é doença,
mas aumenta a vulnerabilidade a várias condições de saúde. Agora a biologia do câncer. O câncer é resultado da multiplicação descontrolada de células anormais. Em condições normais, as células crescem, se dividem e morrem de forma regulada. No câncer, esse controle se perde. As células cancerosas podem invadir tecidos vizinhos e se espalhar para outras partes do corpo, processo chamado metástase. As causas do câncer podem envolver fatores genéticos, ambientais e comportamentais, como tabagismo, radiação, alimentação inadequada e exposição a substâncias tóxicas. Agora a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar, reorganizar conexões e modificar seu funcionamento em resposta a experiências, aprendizado ou lesões. Isso significa que o cérebro não é fixo. Ele pode criar novas conexões neurais, fortalecer circuitos já existentes e até compensar danos em determinadas situações. A neuroplasticidade é fundamental para aprendizagem, memória, reabilitação neurológica e adaptação do organismo ao ambiente. Agora o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário começa com a fecundação, quando o espermatozoide se une ao óvulo formando o zigoto. Depois ocorrem divisões celulares sucessivas até a formação da mórula, da blástula e da gástrula. Na gastrulação, formam-se os 3 folhetos embrionários. Ectoderma, que origina pele e sistema nervoso. Mesoderma, que origina músculos, ossos, sangue e sistema circulatório. Endoderma, que origina partes do sistema digestivo e respiratório. Esse processo é fundamental para a formação de todos os órgãos do corpo. Agora o metabolismo de lipídios. Lipídios são substâncias como gorduras e óleos, importantes para a reserva de energia, composição das membranas celulares e produção de hormônios. A digestão dos lipídios ocorre principalmente no intestino delgado, com auxílio da bile e de enzimas como a lípase. Depois de absorvidos, os lipídios podem ser usados como fonte de energia, armazenados no tecido adiposo ou utilizados na formação de estruturas celulares. Apesar de essenciais, o excesso de lipídios, especialmente certos tipos de gordura, pode favorecer doenças cardiovasculares. Agora o sistema reprodutor masculino e feminino. O sistema reprodutor masculino é formado por estruturas como testículos, epidídimo, canais deferentes, vesículas seminais, próstata e pênis. Os testículos produzem espermatozoides e testosterona. O sistema reprodutor feminino é formado por ovários, tubas uterinas, útero, vagina e vulva. Os ovários produzem óvulos, estrogênio e progesterona. A fecundação normalmente ocorre nas tubas uterinas. Depois disso, o embrião pode se implantar no útero e iniciar a gestação. Agora a regulação da pressão arterial. A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias. Ela depende de fatores como débito cardíaco, volume de sangue e resistência dos vasos. O organismo regula a pressão arterial por mecanismos nervosos, hormonais e renais. Quando a pressão cai, o corpo pode aumentar a frequência cardíaca e promover contração dos vasos sanguíneos. Quando a pressão sobe, mecanismos compensatórios tentam reduzi-la. Hormônios como adrenalina, aldosterona e angiotensina também participam desse controle. Os rins são fundamentais nesse processo, pois regulam o volume de água e sais no organismo. Para fechar, vamos resumir. Os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, ajudam o corpo a reagir a situações difíceis. O sistema digestivo realiza digestão, absorção e eliminação. O envelhecimento é um processo natural de mudanças progressivas no organismo. O câncer envolve crescimento descontrolado de células. A neuroplasticidade é a capacidade de adaptação do sistema nervoso. O desenvolvimento embrionário começa na fecundação e forma os tecidos e órgãos. Os lipídios têm função energética, estrutural e hormonal. Os sistemas reprodutores masculino e feminino garantem a reprodução. A pressão arterial é regulada por coração, vasos, hormônios e rins. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo pode ser cobrado de forma conceitual e aplicada, então o ideal é estudar entendendo as funções do corpo humano e as relações entre seus sistemas.